E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Corporate Academy Podcast. O podcast que mergulha de cabeça em conteúdos que realmente fazem diferença. Quem sou eu? Eu sou o Marcos. Eu sou a Joyce. Estamos animados para mais um Deep Dive com vocês. Super. E hoje a gente vai mergulhar fundo em A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Ih, que legal! Mas já vou avisando, preparem-se para ir além dos livros tradicionais de gerenciamento de tempo. É. O Christian entrevistou mais de 42 mil pessoas para desenvolver a metodologia que ele apresenta no livro. Nossa! E a gente vai te mostrar como ela pode te ajudar a ter mais tempo às coisas que realmente importam na sua vida. Exatamente. A ideia não é só te ensinar a organizar a sua agenda, mas a entender como você realmente usa seu tempo. E principalmente se você está investindo tempo naquilo que realmente te leva em direção aos seus objetivos e valores. Então já se prepara para dar like nesse episódio, compartilhar com a galera e visitar nosso site corporateacademy.org para mais conteúdo incrível. É isso aí? Bora lá. Bora. Quem nunca se sentiu preso naquela correria do dia a dia sem tempo para nada? Chega. É trabalho, família, amigos, responsabilidades. Parece que a gente está sempre correndo atrás do relógio, né? Total. E o livro descreve essa sensação de forma bem vívida. A gente vive num ritmo frenético, muitas vezes priorizando o trabalho em detrimento da saúde e da família. Da famosa corrida dos ratos, sabe? E o pior é que a gente meio que se acostuma com essa correria como se fosse normal viver no limite do estresse e da exaustão. O Christian traz alguns dados bem chocantes no livro, como, por exemplo, que 58% das pessoas têm metas profissionais. Muitas vezes impostas pelo trabalho, enquanto apenas 52% têm metas pessoais que acabam sendo deixadas de lado. É verdade. E aí você se identifica com essa realidade. Com certeza. E sabe o que é mais louco? Muitas vezes a gente nem percebe que está preso nessa armadilha. A gente simplesmente segue o fluxo sem parar para pensar se estamos realmente usando o nosso tempo com o que realmente queremos. E é aí que entra a tríade do tempo com suas 3 esferas. Importância, urgência e circunstância. Legal. Elas funcionam como uma lupa que te ajuda a entender para onde seu tempo está indo de verdade. É isso aí. A esfera da importância engloba as ações que trazem resultados a longo prazo, aquelas que estão alinhadas com seus valores e objetivos. Imagina aquela sensação de ir para academia mesmo cansado. Sei. Você sabe que é importante para sua saúde e bem-estar, então você coloca como prioridade. Já a urgência a gente conhece bem, né? Puxa vidas. São aquelas tarefas que exigem atenção imediata, tipo apagar incêndio, sabe? Sei. Muitas vezes elas surgem por causa da procrastinação ou da falta de planejamento. E a circunstância? Essa é a rainha das distrações. Verdade. Pronto. São aquelas atividades que nem contribuem para seus objetivos, nem exigem atenção imediata. Aquela reunião que não leva a lugar nenhum, a ligação de telemarketing na hora do jantar ou passar horas na frente da TV sem nem prestar atenção. E o Christian Barbosa é categórico ao afirmar que uma tarefa não pode ser importante e urgente ao mesmo tempo. Tá. A urgência, na maioria das vezes, surge justamente por negligenciarmos algo importante. Verdade. Tipo, quando você deixa para fazer o trabalho na última hora e aí vira aquela correria para entregar tudo no prazo, é a urgência dominando a sua vida. E o Christian usa um termo bem interessante para ilustrar como a gente se acostuma com essa urgência. Quickies. Quickies, me explica isso. Ele usa essa palavra para descrever como a gente se habitua a buscar soluções rápidas, superficiais, que não resolvem o problema de verdade. Entendi. Como se a gente estivesse sempre buscando o caminho mais rápido, mesmo que ele não seja o melhor. Faz total sentido. É aquele famoso tapa-buraco, né? Exatamente. E viver nesse ciclo de urgência em quickies é um sinal claro de que você está deixando a esfera da importância de lado. E para entender melhor como a gente se encaixa nessa tríade do tempo, o Christian apresenta 3 personagens que representam diferentes composições da tríade: o passageiro, o bombeiro e o equilibrista. Adorei essa ideia dos personagens. Me fala mais sobre eles. Imagina um passageiro. Ele é totalmente dominado pelas circunstâncias, vai levando a vida sem muito rumo, sem definir suas próprias prioridades. É como se ele estivesse sempre à deriva, sem um destino definido. E o bombeiro? Já deu para imaginar, né? Vive apagando incêndios, ou seja, lidando com as urgências, sem tempo para respirar e muito menos para pensar no que realmente importa. E por último temos o equilibrista. Aquele que tenta equilibrar um monte de urgências e circunstâncias, ao mesmo tempo vivendo no limite do estresse e da exaustão. Nossa. É como se ele estivesse fazendo malabarismo com 1000 bolas ao mesmo tempo, com risco de deixar tudo cair a qualquer momento. E aí, qual desses personagens mais se parece com você? Essa é uma pergunta que todo mundo precisa se fazer, né? Qual a composição da nossa tríade do tempo? E o mais importante é entender que a gente pode mudar esse cenário. Sim, e essa é a grande sacada do livro.
A mudança de foco do gerenciamento do tempo para o autogerenciamento. A gente não pode controlar o tempo em si, mas podemos controlar como usamos ele. Exatamente. E o Christian conta a história da transformação dele depois de um problema de saúde causado pelo estresse. Ele percebeu que não bastava mudar as técnicas, era preciso mudar a mentalidade. Ele teve que repensar toda a forma como ele enxergava o tempo e principalmente como ele enxergava dentro do tempo, né? Com certeza. E para assumir o controle do nosso tempo, o primeiro passo, segundo o Christian, é definir nossos objetivos e alinhar nossas ações com a tríade do tempo. Ou seja, garantir que estamos dedicando tempo para o que é realmente importante. E aí, como a gente faz isso na prática, o livro traz um passo a passo bem interessante, começando pela definição da nossa identidade. Essa parte é fundamental. A gente precisa entender nossos papéis na vida. Profissional, familiar, social. Quais são nossos relacionamentos mais importantes? Como a gente se equilibra entre corpo, mente, emoções e espiritualidade? E qual a nossa missão de vida? Uau, quanta coisa. Parece até um daqueles questionários de autoconhecimento. E é mais ou menos por aí mesmo. O Christian propõe que a gente faça um mapeamento dos nossos papéis e visualize quanto tempo dedicamos a cada um deles. Sei. Aí a gente pode se perguntar, essa divisão de tempo reflete o que eu realmente quero para minha vida? Ele também sugere que a gente escreva declarações para os nossos relacionamentos mais importantes, né? Tipo um guia de como a gente quer viver essas conexões. É botar no papel o que realmente importa pra gente. Exatamente. E essa dica é poderosa. Quando a gente coloca no papel como a gente quer se relacionar com as pessoas que amamos, fica muito mais fácil priorizar o tempo com elas. E a missão de vida. Lembra que li alguns exemplos bem inspiradores no livro? Me deu até vontade de escrever a minha. Escrever a missão de vida é um exercício poderoso. É como traçar um norte para as nossas ações, definir o legado que a gente quer deixar no mundo. E acredite, ter uma missão definida faz toda a diferença na hora de tomar decisões e usar o tempo com sabedoria. Falando em tomar decisões, como a gente define os objetivos práticos. Tipo, como a gente coloca tudo isso em ação. Aí entram as metas, Mr. Lembre do acrônimo. Específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo definido. Tá. O livro explica direitinho como definir metas que realmente façam sentido e como planejar os passos para alcançá-las. Mas a gente não pode cair na armadilha de achar que definir metas smart é suficiente, né? Concordo. O Christian vai além do básico e sugere que a gente utilize o conceito de pior cenário para avaliar a real importância de cada tarefa. O que seria esse conceito de pior cenário? É simples, a gente precisa se perguntar: qual a pior coisa que pode acontecer se eu não realizar essa tarefa? Mas se essas consequências forem mínimas, talvez essa tarefa não seja tão importante assim e possa ser eliminada da nossa lista. Nossa, essa dica é muito boa, já vou começar a usar hoje mesmo. E como a gente organiza tudo isso no dia a dia, a gente anota num caderninho e usa um aplicativo. O livro fala sobre a importância do planejamento em diferentes níveis, anual, mensal e semanal. O planejamento anual é como uma visão geral, o mensal serve para ajustar o rumo e o semanal é o mapa da semana. Tipo um GPS da vida. Exatamente, e não menos importante a organização. Verdade. Como a gente lida com a papelada, os e-mails, a bagunça digital. Aí entram as dicas de organização física e digital. O Christian dá várias dicas práticas, como criar uma taxonomia pessoal para organizar as informações, como lidar com a caixa de entrada do e-mail, como gerenciar o conhecimento digital. Mas me diz uma coisa, depois que a gente define a identidade e as metas, organiza tudo, como a gente garante que vai ter foco para colocar tudo em prática? Essa é a pergunta de ouro. E é aí que a gente vai se aprofundar ainda mais no próximo bloco do nosso Deep Dive. Então não desgruda daí que a gente já volta. E voltamos para a segunda parte do nosso Deep Dive em A Tríade do Tempo. Isso aí. No bloco anterior, a gente viu como definir nossa identidade e estabelecer metas SMART alinhadas com a tríade do tempo. Mas como colocar tudo isso em prática no dia a dia? Pois é. Em meio ao caos da vida moderna. A gente vive conectado o tempo todo, né? E e-mails, notificações, mensagens, é tanta informação que fica difícil manter o foco no que realmente importa. Parece que a gente vive conectado, mas no fundo está cada vez mais desconectado do que realmente importa. E aqui entra a organização digital. Né? Você lembra o que o Christian fala sobre isso? Lembro sim. Ele destaca a importância de criar uma taxonomia, pessoal. Que nada mais é que um jeito de categorizar as informações para facilitar a busca e a organização. É como se a gente criasse um sistema de arquivos para nossa vida digital com pastas e subpastas para organizar tudo. Tipo um índice para o seu próprio cérebro. E a gente pode aplicar essa taxonomia tanto no computador quanto no celular, né? Assim a gente mantém tudo acessível de qualquer lugar. Exatamente. Yeah. E você, Marcos, que se identificou com a caixa de entrada lotada de e-mails, o que achou da dica do Christian de criar uma pasta separada só para os e-mails importantes? Olha, para mim, essa dica foi libertadora.
Saber que eu tenho um lugar específico para os e-mails que realmente exigem minha atenção imediata me ajudou a ter mais controle da minha caixa de entrada e a reduzir a ansiedade de ver aquela montanha de mensagens não lidas. E tem mais. O Christian também fala sobre a importância de criar uma base de conhecimento digital, que pode ser um arquivo no computador, um aplicativo de notas ou até mesmo um caderno físico. A ideia é registrar ali as informações importantes que a gente quer consultar depois, como ideias, insights, artigos interessantes. É tipo um segundo cérebro, para a gente armazenar tudo aquilo que achamos relevante e que pode ser útil no futuro. Exatamente. E o mais legal é que a gente pode organizar essa base de conhecimento usando a nossa taxonomia pessoal, lembra? Assim fica super fácil encontrar informação quando a gente precisar. Mas depois que a gente organiza tudo e define as metas, cria a base de conhecimento como garantir que a gente vai ter foco para colocar tudo em prática. Ah, e entra a Operação Shutdown. Um conceito que o Christian descreve no livro e que achei super interessante. Me explica melhor essa operação shutdown. É tipo desligar o celular, fechar a porta do escritório. É mais que isso. É criar um ambiente propício à concentração total, um ritual para se desconectar das distrações e focar na tarefa que precisa ser feita. Pode ser desligar o celular sim, fechar a porta, avisar as pessoas que você não quer ser interrompido. Tipo colocar uma placa de não perturbe na testa. Exatamente. E o Christian sugere que a gente crie um ritual para essa operação shutdown, que pode incluir colocar uma música relaxante, acender um incenso, preparar um café, enfim, criar um ambiente que favoreça a concentração e a produtividade. E como a gente lida com as interrupções inevitáveis, tipo o telefone tocando o chefe, te chamando na sala dele. Aí a gente precisa ser firme, mas sem perder a gentileza. O Christian dá várias dicas de como lidar com as interrupções, como negociar prazos, pedir para retornar a ligação mais tarde, explicar que você está no meio de uma tarefa importante. E a procrastinação, hein? Como a gente vence o famoso deixar para depois. O livro traz várias estratégias para vencer a procrastinação. Uma delas é usar a técnica de fatiar as tarefas, ou seja, dividir uma tarefa grande em várias menores para que ela pareça menos assustadora e mais fácil de começar. Essa dica é ótima. Quando a gente quebra uma tarefa grande em partes menores, ela parece menos intimidadora e a gente se sente mais motivado a começar. Com certeza. É. E outra dica importante é se conectar com o propósito da tarefa. Perguntar a si mesmo, por que essa tarefa é importante? Qual o resultado que ela vai trazer? Se a gente conseguir visualizar o benefício da tarefa, fica mais fácil se motivar para fazê-la. E se a gente não conseguir se motivar de jeito nenhum, tipo aquela tarefa que a gente olha e dá vontade de sair correndo. Aí a gente pode usar a estratégia do comer o sapo, que é basicamente fazer a tarefa mais difícil logo pela manhã para tirar o peso das costas e começar o dia com a sensação de dever cumprido. Como eu sabe. Que nojo. Mas entendi a metáfora, tipo arrancar o band-aid de uma vez, né? Se a gente puder delegar a tarefa. Aí é melhor ainda. A delegação é uma ferramenta poderosa para aumentar a produtividade tanto na vida pessoal quanto profissional. O Christian dá várias dicas para delegar de forma eficaz, como avaliar a complexidade da tarefa, a confidencialidade das informações, a experiência da pessoa para quem vamos delegar. Mas como a gente sabe o que pode ser delegado e o que não pode? Essa é uma ótima pergunta. O Christian sugere que a gente avalie alguns critérios antes de delegar uma tarefa, como a complexidade da tarefa, a confidencialidade das informações, a experiência da pessoa para quem vamos delegar. Então, basicamente, a gente precisa ter certeza de que a pessoa, para quem estamos delegando a tarefa, tem as habilidades e os recursos necessários para realizá-la com sucesso. E que não estamos comprometendo informações confidenciais, né? Exato. A delegação eficaz requer planejamento e comunicação clara. A gente precisa explicar a tarefa com detalhes, definir prazos, oferecer suporte e acompanhar o andamento. E se a pessoa não fizer a tarefa do jeito que a gente esperava? Aí a gente precisa dar feedback de forma construtiva para que a pessoa possa aprender com os erros e melhorar seu desempenho. Afinal, delegar também é uma forma de desenvolvimento da equipe. E como a gente aplica tudo isso no trabalho em equipe? O Christian Barbosa dedica um capítulo inteiro a esse tema. Ele explica como aplicar a tríade do tempo em grupos de trabalho, como conduzir reuniões eficazes, como usar o e-mail de forma estratégica. Falando em trabalho em equipe, uma coisa que me incomoda muito são as reuniões improdutivas. Aquelas que duram horas, não levam a lugar nenhum e que poderiam ter sido resolvidas por e-mail. Quem nunca, né? Reunião que não termina nunca, que não leva a lugar nenhum, que podia ter sido resolvido por e-mail. E sabe o que é pior? A gente perde um tempo precioso nessas reuniões, tempo que podia estar sendo usado para realizar tarefas importantes que realmente agregam valor.
E o Christian Barbosa dá umas dicas para a gente ter reuniões mais eficazes. Exatamente. Ele sugere que a gente defina um objetivo claro para a reunião, faça um roteiro com os tópicos a serem abordados, estipule um tempo limite para cada tópico e evite convocar pessoas que não são essenciais para a discussão. E como a gente lida com aquela pessoa que adora falar pelos cotovelos e monopolizar a reunião? Aí a gente precisa ter jogo de cintura. A gente pode usar técnicas de moderação como redirecionar a conversa, fazer perguntas objetivas, limitar o tempo de fala de cada participante. E se a gente for o líder da reunião? Como a gente garante que a reunião vai ser produtiva? Aí a gente precisa se preparar com antecedência, né? Fazer o roteiro da reunião, enviar o material para a equipe com antecedência, definir as regras da discussão e conduzir a reunião de forma objetiva e focada no objetivo. E depois da reunião, como a gente garante que as decisões vão ser colocadas em prática? A gente precisa documentar as decisões, definir responsáveis pelas tarefas e acompanhar o andamento das ações. Afinal, de nada adianta ter uma reunião super produtiva se as decisões ficarem só no papel, né? Com certeza. E falando em colocar as coisas em prática, uma das dicas que mais me chamou a atenção no livro foi a da lei de Pareto aplicada à produtividade, você lembra? Sim. O Christian explica que, segundo essa lei, 80% dos nossos resultados vêm de 20% das nossas ações. Ou seja, a gente precisa focar naqueles 20% que realmente fazem a diferença. E como a gente identifica esses 20% mais mágicos? O Christian sugere que a gente faça um ranking das nossas tarefas, priorizando aquelas que têm maior impacto nos nossos objetivos. E ele dá algumas dicas para fazer essa análise, como se perguntar: qual o pior que pode acontecer se eu não fizer essa tarefa? Essa dica é ótima. É tipo uma análise de risco para priorizar as tarefas, né? Exatamente. E as tarefas que ficam lá no fim da lista. Aí a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. Será que essas tarefas são realmente necessárias? Será que a gente pode delegar, automatizar ou simplesmente eliminar? Às vezes a gente se apega a tarefas que não agregam valor nenhum. E sabe o que mais me chamou a atenção no livro, Marcos? A história do Christian sobre como ele quase faliu a empresa dele por causa do estresse e da falta de organização. Ele conta que trabalhava 14 horas por dia, estava sempre doente e não tinha tempo para nada. Foi aí que ele decidiu mudar de vida e desenvolver a metodologia da tríade do tempo. Nossa, que história. É a prova de que a gente precisa ter cuidado para não se deixar levar pela correria do dia a dia e esquecer do que realmente importa. E qual foi o aprendizado mais importante para você, Joyce? O aprendizado mais importante para mim foi a importância de definir a minha missão de vida. O Christian explica que a missão é como um GPS que nos guia nas nossas decisões, que nos ajuda a usar o tempo com mais sabedoria. E você, Marcos, já definiu a sua missão de vida? Ainda não, mas confesso que depois de ler o livro e de gravar esse Deep Dive, fiquei inspirado a reservar um tempo para refletir sobre o que realmente me motiva, qual o legado que quero deixar no mundo. Acredito que essa reflexão me ajudará a ter mais clareza sobre meus objetivos e a fazer escolhas mais conscientes. Com certeza. E qual dica você daria para quem quer começar a aplicar a tríade do tempo na vida? A dica que eu dou é: comece devagar, não precisa tentar mudar tudo de uma vez. Escolha uma dica do livro que te chamou a atenção e coloque em prática. Depois vai incorporando outras dicas aos poucos. O importante é dar o primeiro passo, né? E ir ajustando o rumo ao longo da jornada. Exatamente. A tríade do tempo não é uma fórmula mágica, é uma ferramenta para a gente ter uma vida mais equilibrada, mais produtiva, mais feliz. E para te ajudar nessa jornada, a gente preparou um material especial no nosso site, corporateacademy.org, com um resumo das principais dicas do livro, um modelo de taxonomia pessoal, um guia para definir metas SMART. E a gente também vai responder as suas dúvidas nos comentários, então não deixe de compartilhar suas impressões sobre o livro e a metodologia. E aí, gostou da nossa imersão em A Tríade do Tempo? Conta pra gente nos comentários qual foi o insight mais importante para você. E não se esqueça de dar um like, compartilhar esse episódio com seus amigos e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. A gente se vê na próxima. E estamos de volta para a última parte do nosso Deep Dive em A Tríade do Tempo. Isso aí. Já exploramos um monte de dicas e estratégias do Christian Barbosa para ter mais controle do nosso tempo e alcançar uma vida mais equilibrada e produtiva. Mas tem uma habilidade essencial que a gente precisa dominar para colocar tudo isso em prática. Você está falando de dizer não? Exatamente. Dizer não é um superpoder. Mas na prática é um desafio enorme para a maioria das pessoas. A gente tem medo de decepcionar os outros, de parecer egoísta e de perder oportunidades. Verdade. E o Christian dedica um apêndice inteiro do livro a esse tema. Ele desmistifica a ideia de que dizer não é algo negativo e nos ensina a usar essa palavra de forma estratégica, sem culpa e sem magoar as pessoas. Me conta mais sobre isso? Quais são as dicas do Christian para dizer não de forma gentil e eficaz? Uma dica importante é ser honesto e direto. Explicar o motivo da sua recusa de forma clara e concisa. Por exemplo, você pode dizer: adoraria te ajudar, mas no momento estou com a agenda lotada e não vou conseguir me dedicar a essa tarefa com a atenção que ela merece. E assista a pessoa insistir.
Tipo, mas rapidinho não vai tomar muito tempo seu. Aí a gente precisa ser firme, mas sem perder a educação. Você pode reforçar sua indisponibilidade e, se possível, oferecer uma alternativa. Por exemplo, eu realmente não tenho tempo agora, mas posso te indicar outra pessoa que talvez possa te ajudar. Entendi. É importante a gente se posicionar com firmeza e mostrar que temos controle do nosso tempo. E como a gente lida com a culpa que muitas vezes surge quando dizemos não. A culpa é um sentimento natural, mas a gente precisa entender que dizer não é um ato de respeito por nós mesmos e pelo nosso tempo. Quando a gente se sobrecarrega de tarefas e compromissos que não são importantes pra gente, a gente acaba prejudicando nossa produtividade, nossa saúde e nossos relacionamentos. É como se a gente estivesse sabotando a nossa própria vida, né? Dizendo sim para tudo e para todos menos para nós mesmos. Exatamente, dizer não é uma forma de proteger nossa energia, nosso foco e nossa capacidade de realizar o que realmente importa. É como se a gente estivesse filtrando as demandas que chegam até nós, escolhendo conscientemente aquelas que estão alinhadas com nossos objetivos e valores. E como a gente aplica esse conceito de dizer não no ambiente de trabalho? Tipo, quando o chefe pede para fazer hora extra, levar trabalho para casa. Nesses casos, a gente precisa ter uma conversa franca com o chefe, explicando nossas prioridades e nossos limites. A gente pode apresentar alternativas como redistribuir as tarefas, negociar prazos, pedir ajuda para dar conta do trabalho. E se o chefe não quiser colaborar? Aí a gente precisa avaliar a situação. Se a empresa não respeita nossos limites, se a gente se sente constantemente sobrecarregado, talvez seja um momento de buscar novas oportunidades. Às vezes dizer não para um emprego que não nos valoriza é o melhor caminho para encontrar um ambiente de trabalho mais saudável e que nos permita ter uma vida mais equilibrada. Com certeza. E por falar em ambiente de trabalho, você se lembra daquelas reuniões improdutivas que a gente comentou no bloco anterior? O Christian também dá dicas para transformar essas reuniões em momentos mais produtivos e eficazes. Sim, lembro. É impressionante como a gente perde tempo em reuniões que poderiam ter sido resolvidas por e-mail ou por uma conversa rápida. E o tempo, como a gente viu ao longo desse Deep Dive, é o nosso recurso mais precioso. Exato. O Christian sugere que antes de qualquer reunião a gente defina um objetivo claro, faça um roteiro com os tópicos a serem abordados, estipule um tempo limite para cada tópico e evite convocar pessoas que não são essenciais para a discussão. E como lidar com aquela pessoa que adora falar pelos cotovelos e monopolizar a reunião. Aí a gente precisa usar técnicas de moderação como redirecionar a conversa, fazer perguntas objetivas, limitar o tempo de fala de cada participante. O importante é garantir que todos tenham a oportunidade de contribuir e que a reunião seja focada no objetivo principal. E se a gente for o líder da reunião? Como garantir que ela seja produtiva e que as decisões sejam colocadas em prática? Aí a gente precisa se preparar com antecedência. Elaborar um roteiro, enviar um material para a equipe definir as regras da discussão e conduzir a reunião de forma objetiva. E depois da reunião, documentar as decisões, definir responsáveis pelas tarefas e acompanhar o andamento das ações. Ou seja, ser um líder que inspira a equipe a trabalhar de forma mais eficiente e focada nos resultados. Exatamente. Liderar pelo exemplo é fundamental para criar uma cultura de produtividade e engajamento. E para finalizar nosso Deep Dive, queria destacar a importância de buscar o equilíbrio entre produtividade e qualidade de vida. De nada adianta a gente ser super produtivo no trabalho se a gente não tiver tempo para cuidar da nossa saúde, dos nossos relacionamentos, dos nossos hobbies. Concordo. A produtividade não pode ser um fim em si mesma. A gente precisa usar a produtividade a nosso favor para ter mais tempo para as coisas que realmente importam para ter mais qualidade de vida. Isso significa fazer escolhas conscientes, definir prioridades, aprender a dizer não porque não é essencial e otimizar nosso tempo para que ele seja usado da melhor forma possível. E aí, o que você achou da nossa imersão em Atride do Tempo? Esperamos que as dicas e reflexões que compartilhamos hoje te inspirem a ter uma relação mais consciente e produtiva com o seu tempo. Lembrando que a gente preparou um material especial lá no nosso site corporateacademy.org com um resumo das principais dicas do livro, um modelo de taxonomia pessoal e um guia para definir metas SMART. Não deixe de conferir. E a gente também quer saber a sua opinião. Deixe nos comentários qual foi o insight mais importante para você e quais as suas maiores dificuldades na gestão do tempo. A gente vai adorar te ajudar a encontrar soluções para ter uma vida mais equilibrada e produtiva. E não se esqueça de dar um like, compartilhar esse episódio com seus amigos e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau, tchau.